por que que eu vou defender o Coringa e por que que todo mundo me acha louca, né? Tô com um bloco de anotações aqui, eu não tô com roteiro, tô só com isso, então eu vou tentar lembrar de tudo que eu quero falar. Bom, primeiramente, eu gostaria de dizer que eu acho engraçado que eu encontrei muitas opiniões divergentes a respeito desse filme, seja no YouTube, seja nos meus ciclos sociais, porque não quis entrar nessa pira de ver todos os vídeos criticando o filme. Eu vi só dos youtubers que eu gostava, inclusive eu vou citá-los aqui, porque eu acho que não tem problema. Estamos todos no YouTube dando nossa opinião, e são youtubers muito maiores do que eu. E eu quero falar porque eu quero dar embasamento porque eu vou falar, mas enfim. Achei engraçado esse aspecto que eu não vi muita gente falar que não gostou do filme pelo mesmo motivo. Muitas pessoas encontraram muitos motivos para odiar esse filme. E eu acho que esses talvez foram os mesmos motivos que me fizeram adorar o filme. Eu realmente gostei muito desse filme, não foi só um filme que eu achei ok, eu gostei muito dele. Justamente porque ele é um filme que me faz pensar. Eu falei isso no vídeo da minha lista de 10 filmes favoritos, se vocês quiserem dar uma olhada eu vou deixar aqui na descrição. Em que eu falo que eu gosto de filmes que abrem muitas discussões. E esse filme me trouxe muitas ideias, muita coisa pra pensar. Bom, então é isso, né? Tem esse aspecto das opiniões divergentes. E também queria dar ênfase na questão da falta de opinião própria. Porque eu vi muita gente com quem eu conversei, que eu perguntei do filme, você assistiu tal filme e tal, e a primeira coisa que a pessoa me respondia era: todo mundo tá falando que esse filme é uma bosta, então eu me recuso, eu não quero ver. E aí eu fico me questionando sobre como a sociedade funciona como um todo, né? Porque se você não vai lá e tira suas próprias conclusões sobre algo, o que isso não quer dizer sobre todas as decisões que a gente toma em sociedade, principalmente na política, né? A política, pra mim, é o que mais me assusta em todo esse aspecto. As pessoas não criam seus próprios embasamentos, os seus próprios questionamentos. Isso é muito perigoso. É engraçado que desde o início as pessoas estavam macetando o filme e eu sentia lá no fundo que eu falava: não, eu sei que eu vou gostar desse filme, então eu não vou escutar o que ninguém tá falando, não quero ver review, eu vou lá e eu vou tirar as minhas próprias conclusões. Foi isso que aconteceu, eu gostei muito. E aí depois eu fui ver algumas reviews e eu fiquei chocada com o nível de ignorância das pessoas, tá? Mas vamos lá. Primeiramente eu queria falar das bolhas sociais. Por quê? Tudo que a gente consome é afetado pelo meio em que a gente tá, porque o meio em que a gente tá vivendo ali, a gente tá tendo percepções dentro daquilo, então quando a gente vai lidar com alguma outra coisa externa, aquilo vai nos influenciar, né? Nos influencia todos os dias. E eu vi um vídeo do Quadrinhos da Sarjeta, é um canal que eu gosto muito, mas eu acho que ele vacilou na hora de falar desse filme, porque ele esqueceu de citar algumas coisas muito importantes. Mas ele falou, né, de algumas coisas que eu não fazia ideia sobre esse personagem, o filme, enfim, que foi quando lançou, né, o primeiro filme do Coringa, né, muita gente aderiu à imagem dele, desse filme em específico, pra cultura Red Pill. Eu não sabia disso. Eu não sei nada sobre isso, sabe? Eu realmente vivo naquela bolha em que a gente só fala de diva pop. Essa é a minha bolha. E aí, quando eu fui ver o filme, eu tive uma percepção completamente diferente. Eu queria avisar, né, que vai ter spoilers, não tem como eu falar desse filme sem dar spoiler, tá? Mas a ironia é que muita gente prefere ver, sei lá, mano, juntando aí um total de horas por dia que você assiste vídeo no YouTube, umas 3 horas de gente macetando o filme, falando todos os spoilers possíveis, pra pessoa não ter que ver o filme que dura menos do que os vídeos que você tá assistindo. Por isso que eu acho bizarro as pessoas não assistirem o filme antes de ver vídeo no YouTube e criar suas próprias conclusões. Mas enfim. Ele citou uma parte, né, e aqui eu já vou pular lá pro final do filme, mas aí eu vou voltando, né, o raciocínio, que foi aquela parte em que o Coringa, ele tá no julgamento. Ele critica os policiais, né, da prisão que ele tá, ele chama eles de gordos e tal, e os policiais revoltam com ele, né, e aí eles agridem ele, batem ele, e aparece uma cena ali dele sem calça, como se fosse uma sugestão de que aconteceu algo a mais ali, aconteceu um abuso, talvez.
E quando ele é jogado na cela, novamente, sozinho ali, eu acho que ele tá numa solitária, ele continua gargalhando, porque é isso que ele faz, né? Ele gargalha quando ele tá extremamente nervoso. Disso, ele já pula, né, o conceito, né, de todo o resto que acontece nessa cena pra concluir que o filme é uma crítica à cultura Red Pill, só que de uma forma machista, dizendo que vocês querem aderir esse personagem aqui pra vocês, então toma um personagem que só leva uma comida de rabo e aí ele deixa de ser homem, sabe? E não foi essa interpretação que eu tive. Na verdade, eu acho que essa cena, ela foi um viés, né, pra levar a outra cena, que foi um dos colegas dele, né, eles estão demonstrando apoio pro Coringa cantando uma música lá. E os policiais ficam putos, falam pra eles calar a boca. E esse menino em específico, ele não para de cantar, eles começam a agredir o menino. E quando eles vão ver, eles já mataram ele, né? E o Coringa, o Arthur Fleck, ele fica em choque. Ele até para de rir, né? Eu acho que o nervosismo dele chega num nível tão extremo que rir não é mais o suficiente. E isso nos diz muito sobre o Coringa. Porque o Coringa era um arquétipo que ele criou pra conseguir fugir aquele medo de toda aquela violência que ele tava sofrendo, pra finalmente chegar num ponto em que ele perde totalmente o controle sobre a própria figura que ele criou. E a figura que ele criou começa a trazer mais violência ainda, até pra pessoas que ele não queria que sofressem violência. Então o Coringa deixa de fazer sentido pra ele. Por isso que a cena seguinte, em que ele tá no julgamento, né, e ele abre mão, ele desiste daquela personalidade, faz todo sentido, né? Porque a gente tá falando de uma pessoa doente que não teve acesso aos medicamentos e que só ter uma personalidade terrorista não é o suficiente, não é o que vai curar ele, entende? A gente tem que entender que esse filme, ele tem uma abordagem mais realista. Eu não acho que ele é um filme na estética de herói, sabe? Ele é um filme com uma pegada mais realista. É como se ele pegasse o arquétipo do Coringa pra falar de N fatores da sociedade que a gente sofre. E é por isso que eu fiquei chocada quando eu vi as pessoas saindo da sessão e já criticando, já macetando o filme sem nem pensar nisso. Porque esse filme, eu não vi, né, principalmente essa parte da violência que ele sofre na prisão, como um jeito de afetar os Red Pills. Pode ser até que o diretor pensou isso na hora, mas como eu tava totalmente fora dessa bolha, eu nem sabia o que tava acontecendo, eu só vi um reflexo do que realmente acontece na sociedade quanto às pessoas que estão presas, né? Elas sofrem violência, muitas vezes injustamente, e também a como a gente trata as pessoas com a saúde mental destruída, porque você colocar o cara ali no julgamento e ele desde o início eles estão tipo, não, a gente tem que provar que ele é um cuzão, ele sabe o que ele tá fazendo e o Coringa não é uma fuga da realidade pra ele, sabe? E você vê que na parte da argumentação das acusações é tão estúpido, sabe? Eu acho, é tão medíocre, eu acho que ele escreveu aquele roteiro de uma forma medíocre de propósito pra mostrar que, tipo assim, mano, os caras não tinham argumento nenhum pra querer condenar ele, sabe? Eles estão tentando, a advogada dele tá tentando levar ele pra uma instituição pra ter tratamento e na realidade, né, a gente ignora tanto essa questão da saúde mental que a gente fala, foda-se, mano, eu quero que esse cara apodreça na prisão, e a gente não realmente analisa as pessoas que precisam de ajuda, né? Então tem essa questão, sim, eu vi dessa outra forma, tá? É por isso que eu falo, assim, eu gosto de filmes com muita interpretação, não estou negando que possa ter sido uma forma do diretor comunicar essa raiva que ele sentiu das pessoas ruins que aderiram ao Coringa pra comunidade delas, mas eu vi por essa outra faceta também, porque é uma coisa que realmente acontece, sabe? Aí a gente entra em outra questão, né, que são os delírios. Eu acho engraçado porque o filme chama Delírio A2. O filme literalmente leva o nome de Delírio. E muita gente tá julgando, falando que tem muitas coisas irreais nesse filme. Por exemplo, ele aparecer de Coringa no julgamento. Gente, vamos lá. Pra mim fica claro que, tipo assim, não seria possível ele ir de Coringa, né? Eu acho que eles iam ver aquilo como uma falta de respeito. Só que a gente também tem que entender que é um filme, é pra fins de entretenimento.
Ninguém compra um ingresso caro de cinema hoje em dia pra você chegar no filme do Coringa e não ver o Coringa. Tinha que ter o Coringa, entende? Então, não só isso, mas aí você fala, beleza, então você tá entregando o Coringa porque o público quer ver, né? Você precisa entregar isso, porque é um produto, né? O filme é um produto. Mas, como que você consegue colocar isso no filme de um jeito que não perca o sentido? Mano, ele tá... É só você perceber que ele está agindo como o arquétipo do Coringa, e aí você personifica aquilo de uma forma em que você consegue ver, mas aquilo é só uma demonstração de figura de linguagem, de como ele tá agindo, de qual personalidade ele tá escolhendo usar naquele momento, sabe? Também queria dizer que a questão do musical é engraçado, porque as pessoas ficaram tanto repetindo. Ai, o musical, o musical, o musical. E nisso eu concordo, né, com o cara do Quadrinhos na Sarjeta. Eu não sei bem se é um musical, porque quando as pessoas estavam falando, eu realmente achei que ia ser tipo assim, High School Musical, sabe? Que os policiais iam começar a dançar com ele na prisão e aí sim eu acho que ia ficar bizarro. Só que não tem nada disso no filme. Não tem nada disso no filme, sabe? No máximo ele usa ali a figura de linguagem pra comunicar. Então tem algumas cenas, por exemplo, em que ele tá sendo tão humilhado ali no julgamento, né? Ele tá tão em crise com ele mesmo que ele trava, ele fica olhando pro nada, e aí aparece, né, até uma cena em que a tela fica preta e aí tem tipo um pontinho de luz que vai aumentando, e aí ele aparece num show, né, que ele tá cantando com a Lady Gaga, né, que é a Arlequina, porque ele queria estar com ela ali, ele queria fugir daquela realidade. Então eu acho que a música, a questão do musical usa muito disso, né, desse delírio mesmo, dessa forma de mostrar o que se passa na cabeça dele, como que ele tá fugindo daquela realidade. E de verdade, eu achei super legal porque eu acho que conectou, sabe? Eu me identifiquei com o personagem, por mais bizarro que isso pareça, porque eu acho que todo mundo faz isso, sabe? Em momentos de crise, às vezes se deixa levar pra um outro lugar porque você não consegue lidar com estar ali naquele momento. Tem momentos também que ele liga pra Arlequina e aí ele canta, e é uma forma de mostrar como ele tá se sentindo, né? Então eu acho que as músicas nesse sentido fazem sentido, né? Com as cenas, com o diálogo, com o que eles estão tentando comunicar. E muita gente falou que foi ficando cansativo, né? As músicas mais pro final do filme. Eu particularmente não achei. O que eu gostei muito da direção foi que ele escolheu ir abaixando a energia das músicas cada vez mais. Então, ali na primeira começa uau, e cores e energia e não sei o quê. Só que cada vez que vai chegando no final, o filme vai cada vez mais ficando mais sombrio e o personagem vai cada vez mais decaindo. As músicas vão ficando cada vez mais sombrias, eles vão cantando menos, mais baixo, os instrumentos vão diminuindo, não tem tanta cena, não tem tanto quê de musical mesmo, sabe? Então nesse quesito pra mim não ficou nada cansativo, pra mim fez ainda mais sentido. A personagem da Lady Gaga, eu vou comentar aqui por cima porque, enfim, esse não foi o aspecto que eu mais analisei no filme, né? Eu acho que a performance dela tá boa, eu gostei da atuação tanto dela quanto do Joaquim, eu gostei que eles mantiveram vozes mais ácidas, inclusive o Joaquim tem um vozeirão da porra, mas eles deixaram essa voz mais ácida, mais realista, né? Não colocaram um autotune ali que não tem nada a ver com o personagem. E a personagem dela, talvez eu tenha achado um pouco sem graça, porque eu acho que não foi tão explorado, né? Eu acho que a saída dela do filme foi muito fácil, mas eu entendo que a personagem dela tava ali só pra levar o personagem do Coringa até onde ele tinha que chegar. Outra coisa, aí eu queria discutir sobre o final do filme, né? Eu vi um vídeo que eu fiquei muito ofendida de um youtuber que eu gosto muito, que é o Jurandir Gouveia, que ele é um youtuber que fala de cinema, fala de roteiro, e eu sempre gostei muito dos vídeos dele, mas eu fiquei muito triste. Que ele falou assim que no final, spoiler, tá, gente? O Coringa morre, né? Pelo menos dá a entender que ele morreu, eu ainda vou questionar esse finalzinho aí, mas ele é assassinado por um outro cara lá, que no final ele mata o Coringa, ele conta uma piada pra ele, né? Primeiro ele prende a atenção dele contando uma piada, ele esfaqueia ele e no final esse cara começa a rir igual o Coringa. E aí o Jurandir manda só uma de... e no final ele não era o Coringa real, o Coringa real era o outro. E não, tá? Não.
Tá claro que a identidade do Coringa foi roubada pelo restante da sociedade, né? Porque eles desejavam que ele fosse aquilo. Então é engraçado essa coisa da projeção. A gente pode usar isso na nossa vida pessoal, em como a gente demonstra a nossa imagem nas redes sociais. A gente pode usar isso para pessoas famosas, o quanto elas são distorcidas pela sociedade e tal. Mas essa coisa de você pegar uma imagem e transformar naquilo que você quer, você projetar algo em alguém do jeito que você quer. E o quanto isso é perigoso, né? Porque ele perde o controle da personalidade que ele mesmo criou. E como eu falei, o Coringa é um arquétipo, ele é uma ideia. Então, muitas pessoas ali, desde o primeiro filme, já estão se vestindo de Coringa, já estão tomando atitudes violentas a respeito do que elas enxergam no Coringa. E ele morre e a personalidade dele fica ali e é usada constantemente. Então isso acontece sim, na realidade, por isso que eu achei super interessante trazer isso. Então, não tem verdadeiro Coringa, tá? Ele criou o Coringa primeiramente, mas aquele arquétipo vai se estender pro restante da sociedade e eles vão usar de maneira que eles quiserem, tá? Isso é uma coisa que eu não sabia, depois eu fui pesquisar porque um amigo meu me falou, mas que tem a questão dos outros Coringas, né? Que nos gibis, nos quadrinhos pelo menos, não tem só um Coringa, tem vários, né? Eu não pesquisei muito a fundo porque eu não sou muito interessada em HQ, mas tem uma que chama Os Três Coringas, né? Que aparentemente tem várias pessoas que aderem àquele arquétipo. E é uma coisa muito interessante que eu achei, porque você tinha nos quadrinhos, mas você não via isso no cinema. E aí você traz isso, né? Quem sabe se tiver o filme 3, o que infelizmente eu acho que talvez não vai acontecer por conta, né, da bilheteria, que foi meio que um fracasso. Mas se tivesse, eu acho que seria muito legal começar a trazer mais sobre esse arquétipo, o que as pessoas vão fazer com essa imagem. E sobre o final eu queria questionar, porque eu achei que o filme deu uma abertura assim pro 3, né? Infelizmente, eu acho que por questões comerciais talvez não vá pra frente, mas eu acho que ele deixou uma abertura porque, primeiro, eu pensei que, ele vai receber uma visita, mas ele não tinha ninguém pra receber visita, porque a única visita que ele recebia era da Arlequina, e ela já tinha abrido mão dele, né? E aí, do nada, aparece uma visita, e aí esse cara aborda ele, conta uma piada e mata ele. E no final do filme, tipo assim, acaba e ele ainda tá de olhos abertos. Claro, ele pode ter morrido de olhos abertos, mas pode ser que ele não tenha morrido, tá? Eu conheço pessoas que não morreram e passaram por coisas parecidas, então é possível que ele tenha sobrevivido, quem sabe. Mas se ele não sobreviveu também, né, foi o que eu falei, vai ter essa adesão do arquétipo. E também ficou essa brecha aí, né, quem foi lá visitar ele? Mas aí depois, um amigo meu me trouxe esse outro questionamento que foi, provavelmente, que pra mim faz mais sentido e é mais triste, porque aí não teria abertura para um terceiro filme, talvez, mas que aquilo foi planejado pelos policiais, né? Porque você vê que ele caiu no chão e fica um tempão ali, ninguém aparece, e aquilo foi planejado pra matar ele mesmo. Enfim, eu queria dar mais ênfase nessa questão. Eu acho que ele é um filme que trata mais sobre a saúde mental, trata mais sobre como a gente trata as pessoas na prisão, como a gente julga as pessoas, como a gente rouba suas identidades e a gente projeta coisas que deixam as pessoas doentes, né? Infelizmente, recentemente a gente teve uma perda, né, muito grande, que foi o Liam Payne do One Direction, que eu acredito que tenha morrido por questões parecidas, né? Ele morreu porque ele caiu do terceiro andar de um hotel que ele tava. A gente ainda não sabe se foi suicídio, mas acredita-se que talvez fosse, porque ele já tinha problemas com álcool, drogas, enfim. E ele tava passando por uns perrengues aí de relacionamento abusivo, questões pessoais, hate, né? Porque a gente sabe que ele sofreu hate desde que ele tinha 17 anos, desde que ele começou no One Direction. Então você imagina o que isso não faz com a mente de um adolescente, né? E o que isso causa de trauma quando ele se torna um adulto. E o ponto que isso chegou, né? Porque julgaram tanto ele em tantas questões. Eu tô usando ele de exemplo, mas isso acontece com todo mundo, tá? Como julgaram ele quando ele tava tentando demonstrar apoio aos outros meninos e tal. E aí as pessoas falaram, ele tá tentando se aproveitar da fama, tá tentando fazer coitadismo, tá tentando chamar atenção.
E no final, né, foi isso que aconteceu. Então esse filme, ele me atingiu muito nesse aspecto e eu fico triste de que as pessoas não tenham visto por essa outra forma, né? Porque assim, Coringa pode ser considerado um blockbuster? Eu acho que talvez, pelo nível de investimento que ele teve, né? Então as pessoas vão pro cinema esperando ver um blockbuster, esperando ver um filme só pra se divertir. E isso também entra num questionamento muito grande sobre o que é arte. Porque a arte é um meio de comunicação e é um meio de comunicação político. Então você demonstra a realidade de outros seres que você nunca vai ter acesso, que você nunca, talvez, vai ter acesso àquela realidade, para que você sinta, para que você sinta um mínimo de compaixão e se questione e entenda como que a gente pode melhorar essa sociedade, porque não adianta olhar só pro próprio umbigo. E aí você sai do cinema porque aquilo não te agradou do jeito que você esperava e aquilo é descartável, sabe? E a arte não pode ser só baseada em entretenimento, em diversão, em tudo isso. Ela tem um viés muito importante, porque se ela for só isso, o que a gente vai comunicar, sabe? É um meio de comunicação. Quantas ideias a gente não vai descartar? Quantos empregos a gente não vai descartar, sabe? Então é isso. Comenta aqui nesse vídeo o que você achou, me siga nas redes sociais e se inscreve no canal, dá like nesse vídeo, compartilha com seus amigos. E é isso. Muito obrigada e tchau!